Sabe aquela ansiedade clássica, quase palpável assim, que toma conta de todo mundo quando um clube anuncia uma grande contratação? Uhum, é sempre a mesma história, né? A foto oficial sai nas redes sociais, o cara segura a camisa com aquele maior orgulho. Exato. E os vídeos com melhores momentos do atleta não param de circular nos grupos de mensagens. O pessoal fica enlouquecido. E aí, o jogador, simplesmente, não entra em campo. Os dias vão passando, as rodadas se acumulam, o time entra no gramado e nada do novo reforço. Pois é. E fica imediatamente aquela pergunta pairando no ar. Cadê o cara? O que exatamente está acontecendo nos bastidores? É um mistério, né? Pra quem tá de fora, parece que tem algo errado. Com certeza. E é exatamente para responder a esse tipo de enigma que a gente está aqui. A missão da nossa análise aprofundada de hoje é destrinchar esse planejamento minucioso e muitas vezes bem silencioso por trás da situação do Leonel Pérez no Grêmio. Uhum. As nossas fontes de hoje reúnem uma série de notas oficiais, tem relatórios médicos e vários artigos esportivos detalhados, tudo isso para dar para a gente uma visão meio que de raio-x sobre a transição desse atleta. E o que torna essa documentação toda tão rica para nossa conversa de hoje não é só o jogador em si, mas a metodologia que o clube está aplicando. Para a gente estabelecer o cenário aqui com base nas fontes, a gente está falando de um volante argentino, super jovem, de apenas 21 anos de idade. Muito novo. Sim, bem novo. Ele chegou recentemente do Huracan, lá da Argentina, e está imerso num processo que os relatórios e a imprensa descrevem repetidamente com um termo muito específico e até bem forte. Eles chamam de blindagem. Blindagem. Exato. É um caso clássico que acaba desafiando a lógica do esporte contemporâneo. Hoje em dia, a urgência por retorno técnico costuma atropelar qualquer tipo de precaução, né? Nossa, sem dúvida. E blindagem é uma palavra que carrega muito peso esportivo. Ela sugere proteção, claro, mas também sugere uma barreira, tipo um muro entre o atleta e a pressão externa. Sim. E o que a gente vai fazer agora é analisar a fundo o que essa blindagem significa na prática, no dia a dia de um clube de elite. Para quem acompanha a gente e já entende as dinâmicas do esporte, observar esse caso de perto é uma verdadeira aula sobre planejamento estratégico, controle de carga e, principalmente, paciência. Uma paciência que é rara no futebol. Raríssima. É a chance de quem nos ouve entender como o departamento de futebol decide frear o imediatismo para construir uma base sólida de sucesso a longo prazo. Com certeza. E se a gente observar o ponto de partida dessa história, lá nos relatórios, tudo começa com a condição clínica do atleta no momento do desembarque. O Leonel Pérez chegou ao Grêmio na fase final de recuperação de uma lesão muscular, um problema que ele contraiu ainda durante a passagem dele pelo Huracan. Uhum. Só que, e aqui tem um ponto-chave, os documentos trazem uma informação central que muda a perspectiva de qualquer análise mais superficial. Do ponto de vista estritamente médico, esse problema já está totalmente superado. Ele tem o que a gente chama de alta clínica. Mas é aí que a torcida ou qualquer pessoa que acompanha futebol um pouco mais de perto levanta aquele questionamento óbvio, certo? Claro. Se o departamento médico deu o aval, se os exames de imagem não mostram mais nenhuma ruptura, nenhum edema lá no tecido muscular, a lógica ditaria que ele deveria estar, no mínimo, no banco de reservas. É o que todo mundo pensa. Como o clube justifica manter um investimento alto desses fora da lista de relacionados se ele já está, clinicamente falando, curado? Então, essa é a linha tênue que separa a medicina tradicional da fisiologia de alto rendimento. A cura clínica significa apenas que a fibra muscular cicatrizou. O buraco fechou, digamos assim. Certo. A prontidão esportiva, por outro lado, significa que aquele músculo e todo o sistema biomecânico do atleta em volta dele está preparado para suportar o estresse máximo sem se romper de novo. A decisão institucional do Grêmio, que está super documentada nessas fontes, foi a de não apressar as etapas. É o famoso não pular degraus, né? Exato! Porque se o clube simplesmente pega um jogador recém-curado de uma lesão muscular e já joga ele no ritmo competitivo atual, a chance de uma lesão secundária por compensação é altíssima. Aquela velha história de machucar outra perna porque tá poupando a que lesionou. Isso, outro músculo acaba estourando porque a base ainda está fraca.
Então a blindagem, na verdade, é uma reconstrução física completa. Entendi. É tipo a diferença entre o carro sair da funilaria ali bonitinho, pintado, e o carro tá com o motor pronto para correr uma prova de Fórmula 1. Perfeita analogia. E isso leva a gente direto para o que as fontes classificam como um verdadeiro choque de realidade que o jogador está passando. Os textos são super enfáticos ao pontuar que o objetivo da comissão técnica não é só manter ele saudável, mas condicionar o cara para a intensidade brutal do calendário do futebol brasileiro. Que é uma das mais altas do mundo, diga-se de passagem. Pois é, e além disso, tem um nível de exigência física específico das competições que o Grêmio disputa. A gente sabe que o calendário nacional não é brincadeira. Mas como isso se traduz na prática, na carga de trabalho de um volante de 21 anos? Olha, se a gente analisar os dados físicos exigidos no futebol brasileiro hoje, a exigência é quase desumana. A gente não está falando só de correr durante 90 minutos. A gente está falando de densidade de jogos. O acúmulo. Sim, um atleta de alto nível no Brasil joga a cada 72 horas. E no meio disso tem viagens continentais, mudanças drásticas de fuso horário, altitude às vezes, temperatura que muda do sul para o nordeste e gramados de qualidades muito variadas. É uma maratona com obstáculos. E para um volante, que é basicamente o termômetro do time, a posição que mais exige quilometragem e mudanças rápidas de direção em campo, entrar nesse moedor de carne sem uma pré-temporada hiper específica é quase um convite para voltar para o departamento médico. Com certeza. Como ele tem só 21 anos, a maturação física dele ainda está acontecendo. Ele precisa de uma base aeróbica e anaeróbica que suporte não só o jogo de domingo, mas a recuperação para o jogo de quarta-feira. Exatamente, essa capacidade de recuperação muitas vezes é mais importante que a velocidade máxima que ele atinge no pico do jogo. E os engenheiros por trás dessa adaptação são muito bem detalhados nas nossas fontes de hoje. Não é um trabalho qualquer. Não, o planejamento não é genérico. Os artigos apontam que ele está passando por um ajuste rigoroso à metodologia específica da comissão técnica do Luiz Castro. Ele recebe cuidados super individualizados de fisioterapeutas e preparadores físicos todos os dias. Mas aí eu fico pensando até que ponto essa metodologia do Luiz Castro dita esse ritmo de espera. Por que um treinador específico muda a forma como o cara levanta peso na academia? É uma ótima pergunta. E a resposta é que cada treinador de elite possui uma assinatura fisiológica inerente ao seu modelo de jogo. A comissão do Luiz Castro não quer apenas um jogador que consiga correr 10 quilômetros no trote durante um jogo. Eles operam com métricas de intensidade muito claras. A intensidade, sempre ela. Exato. O modelo de jogo dele exige que o volante faça transições rápidas, pressione a saída de bola adversária em alta velocidade e tenha capacidade de realizar os chamados sprints, que são aqueles piques de alta intensidade. E ele tem que fazer isso repetidas vezes, né? Sem perder a lucidez de saber para quem tocou a bola. Perfeito. Os preparadores físicos do Grêmio estão essencialmente calibrando as fibras musculares de contração rápida do Pérez para que ele consiga atingir os picos de velocidade que o sistema do Castro exige, até que os dados do GPS de treinamento mostrem que ele atinge esses parâmetros com total segurança, a comissão simplesmente não libera ele para o jogo. Sabe que tem um detalhe nas fontes que ilustra essa dedicação a esses parâmetros de uma forma muito vívida? Os artigos descrevem uma cena bem específica da rotina lá no CT Luiz Carvalho. O elenco principal teve 2 dias de folga depois de uma sequência pesada de jogos. Certo. Aí, na quarta-feira, rola reapresentação. O time inteiro calça as chuteiras, vai pro gramado para aquele treino aberto, batendo bola, sentindo a grama, dando risada. Enquanto isso, o Leonel Pérez não foi a campo. Ele ficou nas dependências internas, lá na academia e na fisioterapia, cumprindo estritamente a cartilha dele de atividades isoladas. Nossa, esse cenário levanta um ponto fundamental sobre a psicologia do esporte de alto rendimento. Imagina a carga mental que uma situação dessas impõe a um garoto de 21 anos. Deve ser enlouquecedor. Totalmente. Ele acaba de assinar um contrato super importante, muda de país, se depara com uma estrutura de clube gigante. E, naturalmente, a única coisa que ele quer é justificar o investimento que fizeram nele.
A vontade intrínseca de qualquer atleta é pegar a bola e mostrar para o treinador e para a torcida do que ele é capaz. Ele quer ouvir o barulho da torcida. No lá fora, bola rolando, a resenha dos companheiros, enquanto ele está lá dentro fazendo trabalho de força isolado. Olha, isso requer uma disciplina e uma resiliência mental absurdas. Ele precisa confiar cegamente que a equipe de saúde do clube sabe o que é melhor para a carreira dele a longo prazo. É um teste de paciência nível monge. E o nível de controle dessa ansiedade transparece bastante nas decisões do clube ao longo da temporada, porque os documentos são claros ao mostrar que esse cronograma de preservação é inegociável. Inegociável mesmo. Por exemplo, ele nem sequer foi inscrito no Gauchão, o Campeonato Gaúcho. A estreia dele no Campeonato Brasileiro também foi deliberadamente adiada. E as fontes citam o fato de que ele foi preservado e sequer viajou para o confronto contra o Atlético Mineiro. Diante da pressão normal por resultados que a gente vê no Brasil, o fato de a diretoria e a comissão técnica bancarem essas ausências mostra que não tem espaço para improviso ali. Exato. E o fato dele não ter sido inscrito no campeonato estadual é, na minha visão, a maior prova de que esse processo todo não foi uma reação a algum contratempo na recuperação dele. Não foi um acidente de percurso. De jeito nenhum. Foi um plano desenhado a 4 mãos, envolvendo diretoria, departamento médico e comissão técnica, logo lá no primeiro dia em que ele realizou os exames de admissão. Não ceder a essa pressão de relacionar o garoto para um grande jogo nacional como esse contra o Atlético Mineiro demonstra uma convicção institucional que é muito rara de se ver. O planejamento ali está acima do imediatismo da próxima partida. Mas aí surge uma grande questão quando a gente fala de tanto trabalho físico interno. É o risco da perda de ritmo de jogo e da conexão dele com o elenco. Se o jogador passa semanas, meses às vezes, só na academia desenvolvendo fibra de contração rápida e capacidade aeróbica, ele não corre o risco de virar um corredor olímpico que esqueceu como se joga futebol dentro do esquema do time? É um risco real. Porque, felizmente, as fontes revelam que o processo é bem mais sofisticado do que só ficar puxando ferro. Os relatórios indicam que a transição para o campo, na verdade, já começou há algum tempo. Logo nos primeiros dias dele em Porto Alegre, ele chegou a participar de treinos técnicos e táticos no gramado junto com o grupo principal. E essa é, de fato, a nuance mais fascinante dessa estratégia moderna de preparação. A fisiologia e a tática não operam mais em compartimentos separados, como era antigamente. A comissão do Luiz Castro está conduzindo um processo simultâneo de integração. Como se fossem duas vias acontecendo ao mesmo tempo. Exatamente. Enquanto o corpo do atleta passa por toda essa sobrecarga super controlada lá nos bastidores para ganhar o lastro físico necessário, o cérebro dele já está sendo estimulado no ambiente real de jogo durante essas inserções que são pontuais nos treinos com bola. O que a comissão evita é o volume alto de impacto e a imprevisibilidade de um jogo oficial, mas o estímulo cognitivo dele está sempre presente. É uma dinâmica de ganho de tempo, né? A gente pode dizer que estão fazendo meio que o upload do sistema tático na mente dele, enquanto o corpo ainda está lá na oficina ganhando os reforços. Um sistema complexo, onde o volante precisa saber exatamente quais são os gatilhos de pressão, onde o lateral vai estar posicionado quando o time pede a bola, como fazer aquele balanço defensivo. Essa inserção antecipada muda tudo. Muda o panorama completo do que vai ser a estreia dele. Porque a adaptação tática e o entrosamento na vida real muitas vezes levam meses. Um volante precisa conhecer o tempo de bola dos companheiros, ele precisa saber se o zagueiro que joga atrás dele prefere sair jogando curto ou se gosta de buscar o passe longo, precisa entender a linguagem corporal de um meia armador antes de receber a bola. É uma sintonia fina que só vem com a convivência, né? Sim, e ao participar dessas dinâmicas táticas, mesmo sem o contato físico extremo ou aquela exaustão de um treino coletivo completo de 90 minutos, ele vai absorvendo todas essas movimentações. O objetivo do clube aqui é cristalino. Quando os dados fisiológicos lá da academia finalmente derem luz verde para ele suportar os 90 minutos de um jogo pegado, ele não vai precisar de mais 10 jogos para entender como o esquema do Grêmio funciona. Faz todo sentido. Ele já vai estar 100% adaptado ao tabuleiro tático do Luiz Castro. E isso leva a gente direto para a parte mais aguardada de todo esse planejamento, que é a linha de chegada. Quando é que todo esse cronograma converge finalmente programado? E os documentos que a gente analisou não deixam o assunto em aberto.
Eles cravam uma data em um local muito específicos. A meta traçada pela comissão técnica, totalmente alinhada com os médicos, é ter o volante à disposição para a 5ª rodada do Brasileirão, contra o Bragantino jogando em casa, na Arena. O que chama muito a atenção é a precisão matemática dessa escolha. Não tem aquela de, vamos ver como ele reage semana a semana. É um alvo muito bem definido e fixo. Criar um alvo cirúrgico, assim como a 5ª rodada em um jogo dentro de casa, é o ápice do controle de variáveis nas ciências do esporte. Pensa bem, estrear em casa, na Arena, significa eliminar completamente o desgaste de uma viagem, controlar o ambiente, o gramado que o time já conhece e, claro, ter o apoio incondicional da torcida. É criar o cenário perfeito para ele brilhar. Isso, e além de tudo, as fontes reforçam muito essa percepção de controle total ao utilizarem uma frase que eu achei muito importante. Eles afirmam com todas as letras que o argentino está dentro do cronograma inicialmente previsto. Ou seja, nada deu errado. Exato, isso desmonta qualquer teoria ou burburinho de que houve alguma recaída da lesão ou um atraso na recuperação dele. A matemática fisiológica estipulou desde o dia 1 que a 5ª rodada seria o pico ideal da curva de performance dele para o início dessa jornada no futebol brasileiro. Cada etapa na fisioterapia, cada treino isolado lá na academia e cada integração tática no campo foi calculada milimetricamente para culminar nessa exata data. Olha, é impressionante a frieza científica por trás de uma decisão que, para quem está de fora, para os torcedores, é só pura emoção e expectativa, né? Então, só para a gente amarrar uns pontos de tudo que destrinchamos aqui sobre as fontes de hoje. Nós começamos observando a chegada do Leonel Pérez, um baita talento de 21 anos vindo do Huracan. A gente viu que ele chegou com uma lesão curada clinicamente, mas que o clube optou por uma rota muito mais complexa que é focada numa blindagem física robusta em vez de só jogar ele no gramado num retorno precipitado. E a gente também analisou as motivações fisiológicas e esportivas por trás dessa estratégia toda. Ficou super claro que o Departamento de Saúde, junto com a comissão do Luiz Castro, decidiram utilizar o CT Luiz Carvalho como uma verdadeira incubadora de performance. Eles estão preparando o atleta não só para suportar as viagens, a frequência maluca e a intensidade do calendário nacional, mas também para atender aos parâmetros rigorosos de intensidade tática que o modelo de jogo do treinador exige. E vimos também como a exclusão dele de torneios inteiros, como o Gauchão, foi uma decisão totalmente premeditada. E por fim, nós exploramos a genialidade dessa integração tática simultânea e a fixação de um alvo estratégico perfeito, que é o jogo na Arena contra o Bragantino. Para quem nos escuta, tem uma lição muito profunda embutida em todas essas páginas de planejamento que a gente leu. É a capacidade de adiar a gratificação imediata. Em qualquer área de alto desempenho que você olhe, ceder à pressão de entregar resultados para ontem quase sempre compromete a sustentabilidade a longo prazo. O Grêmio está, na prática, abdicando da presença de uma contratação valiosa no curto prazo para garantir que, quando ele entrar, a fundação técnica e física dele esteja tão sólida que ele consiga entregar o máximo do seu potencial sem sofrer interrupções. Nossa, com certeza. Esse nível de gestão de expectativa é o que diferencia as estruturas que apenas reagem a problemas daquelas que ativamente previnem problemas. Ao respeitar o tempo da ciência e o tempo do próprio corpo do atleta jovem, o clube está maximizando seu retorno sobre o investimento e, ao mesmo tempo, protegendo tanto a integridade do jogador quanto a viabilidade de todo o esquema tático em uma temporada que é super longa e desgastante. A lógica do planejamento é, de fato, indiscutível. E as fontes de hoje dão para nossa audiência um panorama brilhante de como o esporte moderno opera lá nos bastidores. Mas encerrando a nossa discussão de hoje com um olhar um pouco mais humano assim sobre toda essa operação cirúrgica, eu acho que tem um contraponto que merece a nossa reflexão. A gente destrinchou todo esse esforço para proteger fisicamente o Leonel Pérez. Mas será que toda essa preparação super científica, essa expectativa imensa acumulada e o adiamento milimétrico da sua estreia não acabam gerando uma pressão psicológica ainda mais esmagadora sobre os ombros de um garoto de só 21 anos? Porque quando ele finalmente pisar no gramado da Arena, ele vai precisar mostrar que cada dia isolado lá na academia e cada jogo que ele assistiu de longe realmente valeu a pena.
Fica aí esse questionamento provocativo para quem nos acompanhou continuar explorando por conta própria. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima análise profunda.